Converso agora novamente com o nosso analista internacional Américo Martins, que fala ao vivo de Londres. Américo, o presidente Lula disse que busca o diálogo, mas também deu respostas fortes aos ataques de Donald Trump. O que pode acontecer a partir dessa publicação e dessas críticas feitas pelo presidente brasileiro? Pois é, Vitor, você tem razão. Tem duas mensagens muito claras nessa carta aberta, porque na verdade é uma carta aberta ao presidente Donald Trump que foi publicada pelo New York Times. Então, esse documento, redigido pelo presidente Lula, tem dois grandes objetivos e duas grandes mensagens. Em primeiro lugar, ele tenta fazer um gesto pelo diálogo. A primeira linha do artigo fala exatamente isso, que ele pensou e decidiu escrever o artigo, que ele chama de ensaio, a partir da intenção de abrir um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Então, ele registra ali a disposição de conversar. Mas, na sequência, ele basicamente rebate essas ações do governo americano contra a economia brasileira e contra várias autoridades brasileiras, como, por exemplo, os ministros do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções do governo americano. O presidente Lula, como você colocou, ele criticou muito as tarifas, dizem que elas não têm lógica econômica nenhuma, defendeu o STF, defendeu o PIX e disse, como era de se esperar, que a soberania brasileira não está em discussão. Então, ele não vai discutir nada que seja político. Por um lado, ele faz esse gesto para o diálogo, por outro lado, ele rebate as críticas e diz que não vai ter conversas políticas que envolvam a política e a soberania do Brasil. Com o balanço desses dois objetivos, Vitor, provavelmente nos deixa exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque o governo americano vai provavelmente dar muito mais peso às respostas que o presidente Lula deu do que à oferta de diálogo. Muita gente em Washington, inclusive, que já tem uma agenda claramente contra o Brasil, o governo brasileiro em especial, eles vão entender esse artigo provavelmente como uma provocação. Então nós estamos basicamente no mesmo ponto. Se a ideia era abrir mais espaço para ter mais diálogo, isso dificilmente vai ser entendido dessa forma por Washington. Eu conversei inclusive com pessoas que estão acompanhando muito de perto essas negociações ou tentativas de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos, e existe um temor de que isso possa ser utilizado até para novas sanções contra indivíduos. O governo brasileiro, ou pelo menos pessoas com quem eu tenho conversado, eles acreditam que indivíduos no Brasil podem ser vítimas de novas sanções americanas, mas não existe assim tanta perspectiva ou ideia ou temor de novas ações conjuntas contra a economia brasileira, entre outros pontos, porque não adianta você agora, por exemplo, dobrar as tarifas de 50% para 100%, porque 50% já paralisou muito as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Então, esse foi um gesto do presidente Lula, às vésperas dele ir, inclusive, aos Estados Unidos para participar da reunião da Assembleia Geral da ONU, em que ele tenta dar esses dois recados, do diálogo e da defesa da soberania brasileira. Isso vai ser interpretado pelo governo americano provavelmente como uma provocação, mas era muito provavelmente também o que o governo brasileiro precisava fazer, reafirmar a posição de que a soberania brasileira não pode ser negociada. Então foi um documento forte, mas eu temo, Vitor, que nos deixe exatamente aonde nós estávamos, isso na melhor das hipóteses, se não for utilizado, inclusive, para eventuais novas sanções, no mínimo contra indivíduos no Brasil.